Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. O seguro de vida de um policial militar de São Paulo é de cerca de R$100 mil. Mas a família só recebe se o policial morrer em serviço. No bico, não recebe. Agora você acompanha a entrevista completa que eu fiz com o deputado estadual e major Olímpio. Deputado, o que o senhor acha do bico? Olha, o bico é nocivo para o policial, é nocivo para a instituição policial e ele é nocivo para a sociedade. Mas ele acaba sendo um paliativo mais do que necessário para a sobrevivência do policial, é tolerado pela instituição e continua sendo pernicioso para a sociedade. Se perguntar ao policial, o policial jamais gostaria de fazer o bico. Um risco muito maior do que a própria atividade policial, usando o seu horário que deveria ser destinado ao seu repouso, o seu lazer, seu convívio com a família, seu aprimoramento educacional, e ele tem que se dedicar a uma outra atividade para fazer uma composição mínima de salário para sobreviver. É muito triste, Paulo, mas o policial não faz o bico para trocar o carro importado, para esquiar na Europa, é para saciar a fome de filho. Isso é muito dolorido. Então a questão da tolerância com relação ao bico está justamente na omissão do Estado em não prover um salário minimamente digno para que o indivíduo possa sobreviver sem usar no seu horário de folga a sua condição de policial e o seu preparo para exercer uma outra atividade. Quanto tempo a mais o policial acaba trabalhando para fazer o bico? Olha, ele trabalha 12 horas no policiamento ostensivo ou num plantão na delegacia de polícia e depois trabalha mais 12 horas numa sobrejornada. Muitas vezes, não no dia subsequente que seria o dia da folga, na sequência, ficando 24 horas no ar. Nós temos vários policiais que se sujeitam a isso. Porque não está aí disponível tantos bicos assim para que o policial possa realizá-lo. Então ele vai no que é possível. Hoje, 70% da polícia faz um bico e os outros 30% estão procurando um para fazer. Nossa, é porque não 70%? é um negócio que é absurdo. Isso demonstra justamente o descaso. Quantos homens tem a PM? 94 mil homens. E, por exemplo, no interior, nós temos menos policiais fazendo bico. Não é porque o custo de vida é menor, não. É porque é em menor número o bico para a segurança. Então, muitos policiais... menos demanda por bico. Muitos policiais hoje estão trabalhando na lavoura, na construção civil, na Baixada Santista, eu visito e frequento muito, muitos policiais trabalham na estiva. O quê? Muitos policiais trabalham na estiva pela necessidade. E olha, isso, é o bom policial que ele vai procurar uma recomposição dos seus salários de forma digna. É ilegal diante do regulamento disciplinar. É ilegal. É ilegal, mas digno, porque é vedado isso. O que diz o regulamento? O regulamento diz que é uma falta grave o policial executar atividade de segurança particular. É uma falta grave, pode ensejar a sua expulsão, a sua demissão. E 70% do efetivo da polícia faz bico? Faz um bico. E os outros 30% estão procurando para fazer, não conseguiram ainda. Deputado, nos dê uma ideia desse problema salarial. Vamos falar na média e comparar com outros estados. O que o senhor diria? O estado de São Paulo, lamentavelmente, tem os piores salários brasileiros. Então, entre os piores salários, os 5 piores salários brasileiros, São Paulo, que é a locomotiva do país, e nós votamos um orçamento para esse ano de 126 bilhões de reais, consegue pagar um piso salarial para o policial, descontado o adicional do local de exercício, de R$ 1.540. Enquanto Sergipe, com todo respeito a Sergipe, mas com seu orçamento modesto, paga um piso ao policial de R$ 3.200. Mudou.
Isso é uma tristeza para o povo paulista, não é só para o policial. Poderia sim ser já um pensamento corporativista meu, quando estou dizendo isso, mas quem está sendo penalizado é a população. O policial que trabalha tentando ser uma máquina para ficar 24 horas no ar, a sua resistência orgânica cai. A sua condição psicológica cai demais. Ele está sempre cansado, está sempre com os reflexos diminutos. 22% do efetivo da polícia hoje paga pensão alimentícia. Essa desagregação familiar, 1 em cada 5, essa desagregação familiar é justamente um dos fatores, é a ausência com a família. Porque o policial precisa fazer uma opção macabra. Ou eu convivo com a minha família, ou eu dou sustento a eles. Isso é terrível. Isso é duro de se admitir, mas a gente tem esses casos há centenas. Infelizmente. 22%? 22% pagam pensão alimentícia. Aí o dinheiro não dá. E justamente produto dessa desagregação da família. Agora, o que o senhor acha desse sistema de bico? Ele ajuda na segurança da cidade? Nós tivemos esse caso recente, vamos falar sobre ele daqui a pouco, dessa casa de câmbio na Avenida Paulista, que tinha um segurança, que era um policial militar, e no confronto com os assaltantes morreu. Essa casa de câmbio, ela teria segurança se não fosse aquele policial trabalhando para ela? Não, olha, a segurança pública é muito deficiente. Na verdade, nós temos uma propaganda governamental que não corresponde à realidade que o povo sabe e que o policial e a polícia também sabem. A segurança privada, ela cresce pela incompetência do Estado na gestão da segurança pública. E por que o bico, o policial, é tão cobiçado para fazer o serviço de segurança privada? Porque ele não custa tanto quanto um agente privado de segurança, um vigilante. Porque uma empresa especializada em segurança, ela tem que pagar um piso salarial, ela paga uma série de encargos sociais, 110% de encargos, né? Uma série de vantagens que o agente de segurança privada tem. E o policial, ele vem com uma mão de obra pronta, compromissada, preparada, e que não gera encargos trabalhistas. Porque ele não é contratado? Não é, e normalmente não quer ser, porque senão ele está materializando a infração disciplinar. Então, ele não tem garantia nenhuma. Não tem seguro de vida, não tem 13º, não tem nada. Quando ele morre no bico, o Estado cruza os braços e fala assim, bem feito, morreu no bico. E a sua família fica míngua. Normalmente... O Estado não tem que prover a família quando ele morre? O Estado vai pagá-lo, vai pagar a pensão proporcionalmente ao número de anos que ele tinha trabalhado. Na PM. Na PM. Então, se ele recebe um salário de R$2.000 e ele trabalhou 10 anos na PM, ele vai receber 10, 30 avos desse valor, vai receber 1/3 desse valor que ele recebia. Sua viúva vai receber R$700. É isso que se passa. Sem o seguro de vida. Quer dizer que o Estado não leva em consideração aquilo que aconteceu com ele fora do trabalho da PM. Ao contrário, o Estado usa como um argumento para dizer que ele estava fora da atividade policial. E você veja bem, esse mesmo policial, se ele deixa de agir, ele está cometendo um crime de prevaricação. Claro. O Estado impõe ao agente público agir às 24 horas. Se esse policial estiver na praia com os filhos e alguém disser socorro, polícia, se ele tomar conhecimento do fato e não tomar providência, de férias, de folga, ele vai ser condenado porque prevaricou na função pública. Se ele está na casa dele de pijama, o vizinho grita socorro, polícia, ele tomou conhecimento, não agiu, ele é punido. Ele é punido. Se ele morrer agindo, ele estava na folga, a família não recebe
a indenização. Para dar um exemplo de como o Estado é frio e calculista em relação a isso. Obriga o policial a ser policial às 24 horas, mas não dá as garantias